Olá pessoal, estamos aqui no programa Na Realcast, hoje abordando programas de saúde, a importância do programa de saúde no contexto escolar. Fizemos o primeiro bloco aí falando de algumas situações típicas com as crianças que ocorrem, para você pai, você mãe, professores e coordenadores terem noções básicas ali de primeiros socorros, a importância disso. Abordamos no primeiro bloco também que as escolas devam ter um treinamento para ajudar nesse momento, obviamente tentando, se acontecer alguma coisa, minimizar esses efeitos. E agora, nesse segundo momento, vamos falar de um tema que tem como pandemia, né? Mas a relação da educação e da saúde nesse contexto pós-pandemia. Todas as escolas estão sofrendo isso, nós visitamos agora nossas consultorias pedagógicas, os cursos pedagógicos, feedback de muitas escolas, né, que as crianças estão mais ansiosas, dificuldade de concentração, aí a questão mesmo de a hiperexposição às telas, né, ficaram muito tempo em televisão, em computador, em celular, não só pelas aulas online, mas para entreter durante esse contexto da pandemia, a total falta de atividade física. Então, com o retorno das escolas em 21 parcialmente, em 22 totalmente, esse ano 23 também, algumas ações são importantes que as escolas façam. A gente vai debater agora com os nossos convidados, professor Emi, professor Magno, professor Fábio, Fábio Benico, que são professores de biologia, são médicos e autores do livro Biologia, Programa de Saúde, tá? No contexto escolar, que é o nosso tema de hoje, e você pode adquirir nas plataformas e na Amazon. Em breve a Vox Educação vai publicar também, e também nas livrarias, e também vou te passar depois no final, vamos dar os contatos de vocês, para que possam vocês entrar em contato com vocês para adquirir o livro. Então vocês vão poder aí ter essas informações. Primeiro, observando que os dois aí vocês vejam quem vai falar, quais foram as principais situações que a gente está vivendo no contexto escolar que tem a ver com a área de saúde, com o livro de vocês, que vocês também trabalham nesse contexto pós-pandemia, além do que eu já citei e reforçando, né? Questão da ansiedade, depressões, dificuldades de concentração. E apesar de nós estarmos abordando isso no contexto da escola, mas isso é todo mundo, né? Mas é que a gente focasse um pouco nessa coisa das crianças, que têm sofrido bastante nessa quase que uma readaptação. Elas estão voltando assim, para estar voltando à escola do zero, praticamente em várias situações. Que vocês estão vivendo isso, porque vocês na área médica atenderam inúmeras situações também, e obviamente no contexto da sala de aula. Então assim, ninguém estava preparado para uma circunstância dessa. Essa pandemia, né, que a gente ouvia falar, você da área da literatura aí, né, lembra que tem muita associação com a história, né, do início do século passado, né, daquelas epidemias, da tuberculose, enfim, o mundo já tinha passado por muitas situações mais... Aproveitando que você deixou a literatura, só me lembro de, assim, um dos livros mais interessantes e atuais, Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E é uma epidemia, né, que todo mundo fica cego lá na região de Portugal. Então, uma coisa que ninguém... isso é surreal, isso não vai acontecer. Não vai ter nunca uma doença que vai ter um efeito global. Tuberculose teve. A peste, a bubônica lá na Idade Média, mas eram coisas que foram causadas na Europa, praticamente. A coronavírus foi uma coisa que é impressionante no mundo. Você viveu isso, ou seja, uma escala global, né? E nem a AIDS, assim, né? O vírus HIV que a gente... tão grande, né? A gente entende que também revolucionou, mas isolou, né? Então, assim, o primeiro passo foi a gente entender o que foi aquilo, né, cara? Que ainda hoje traz marcas em nós. Da pós-modernidade, né, Fábio? No livro aqui, o pessoal está abordando no capítulo 13. Então, tem um tema dedicado à Covid, que ainda está não vai deixar de conviver conosco, né? Já está no cotidiano da gente. Enfim, então, assim, acho que nós, adultos, nós, profissionais, adultos, sofremos assim de forma, né, massacrante. Imagina as crianças, pessoal. Imagine, né, como é que foi para elas, né? Então, assim, essa pandemia, quando ela veio, né, todo mundo no começo pensou até que seria algo, não sei como é que chegou isso até vocês, mas para mim é que ia durar 15 dias. Você falou muito nisso. Vai durar 15 dias, depois foi aumentando. Então, quando ela chegou a princípio, né, como algo que a gente via que seria distante, no sentido de que, não vai chegar tanto aqui, é mais, né, da China e tal. E quando ela se instalou, que começou a matar, literalmente, aí a gente entendeu que era um problema gravíssimo.
Enfim, né? Tivemos toda... Aí nós precisaríamos de um programa só para falar De Covid, é. dela em si, né? Mas como a gente está tentando buscar um foco aqui, saúde e educação, o que aconteceu? Nós temos uma coisa, se é que eu posso dizer boa, né, nesse contexto todo, é que as crianças, elas sofreram um pouco com a doença, né, Mi? Sim. Isso tem estudos que tentam entender por quê, ninguém sabe muito bem, talvez... a Covid ela é o seguinte, na verdade ela é uma resposta. O organismo ele cria uma resposta inflamatória contra o vírus e acaba atacando a si mesmo. Por isso que no diabético ela é pior, por isso que no idoso ela é pior. E a criança As comorbidades, né? que isso não se exacerbou. Então, se tem algo, entre aspas, bom que eu posso dizer nesse sentido, é que a gente não teve tanto problema com óbito, né? A questão das UTIs não estavam. Então, elas escaparam. Elas passaram disso aí, né? Mas ficou todo o resto. Então, primeiro os anos, e aí você também, enquanto educador, pode até ajudar a gente, os anos perdidos, né? Há duas coisas que se falam muito no contexto da pedagogia. Principal, não tem a ver com aprendizagem, Sim, tem a ver com socialização. olha só. Né? Porque as crianças, os pequenos, eles precisam muito, a escola é muito mais isso nesse primeiro momento do que aprender conteúdos, do que, obviamente. Então, o segundo tópico foi que a falta dessa socialização que a escola permite gera crianças individualmente em casa, sem ter muito o que fazer, e obviamente vamos para a TV, vamos para o videogame, vamos para o celular. Isso fez com que elas ficassem mais agressivas, com mais dificuldade de concentração, expostas à tela, querendo dormir tarde porque não queria acordar cedo. Ou seja, aí quando você vem, que volta no contexto da aula, que tem aquela disciplina de horário, um monte de coisa, a dificuldade para a implementação foi absurda. Né? Então, mais frágeis, e aí a questão da ansiedade. Ou seja, se não afetou, claro, todo mundo sabe que tivemos óbitos entre as faixas etárias, inclusive recentemente está tendo mais, a Covid está pegando mais a criança agora do que... Porque na época mesmo, né? Exatamente. Aquela questão da vacina e tal, a importância. Mas assim, no mundo da educação, e vocês na área médica também sofreram isso, as crianças estão chegando na escola e também na área de saúde, nos médicos em si, com transtornos decorrentes da falta de socialização, não da doença em si, em raros casos, mas o pós esse sentido. Então, mais ansiosas, não aceitando ordens, ou seja, a dificuldade. Tanto que tem muitos pais, quando voltaram às aulas, meu Deus, ainda bem que as aulas voltaram. Seja porque estavam com as crianças em casa, também não podia sair, né? A gente sabe que tinha limitação externa, então não podia ir para um shopping com a criança, não podia fazer nada. Então, nesse sentido, o pós-pandemia, ele afetou muito. E em cima disso, eu queria que vocês trabalhassem. O que pode ser feito, pensando na área de saúde, para minimizar? Porque já aconteceu, hoje não tem jeito. Assim, os danos são a longo prazo, né, provavelmente. Nesse contexto aí, deixa eu colocar algumas coisas interessantes aqui. Socialização, você colocou um ponto importante. O que a gente pode colocar a mais? A quebra do desenvolvimento natural da criança. A gente tem as fases da infância. Normalmente uma criança começa a conviver de uma maneira intensa com outras crianças a partir dos 3 anos. No maternal, né, no infantil. Hoje o segmento é o chamado educação infantil, nível 1. Agora ficou mais fácil, né? Nível 1. Era maternal 2. Agora ficou nível 1, 2, 3, 4, 5. A numeração tem a ver com as idades. Ótimo, obrigado. Eu já não estava nem atualizado nesse sentido. Mas saca só. E aí cada idadezinha, e aí vocês que são pais de crianças pequenas vão saber muito mais do que eu, você pode perceber que cada ano na vida de uma criança, né, Fábio? Fábio agora também, pai, é uma mudança radical de um ano para o outro. Os primeiros anos de uma criança até seus 10, 11, 12 anos, eles são muito diversos em mudanças. Então, vamos tentar imaginar primeiro aquela criança que aos 3 anos começa a ter contato com outras crianças. Está na escola, por exemplo. Acabou de entrar. É que começou ali, vamos lembrar que começamos as aulas em fevereiro, ali mais ou menos. Foi março, abril. Foi 16, 17 de março parou tudo, ou seja, teve um mês de aula praticamente. Então, tenta imaginar uma criançazinha pequena, com 3 anos de idade, que eu acabei de interromper o início do ciclo social dela com outras crianças. Agora tenta imaginar uma criança que já está 1 ano estudando. Já estava 1 ano na escola com contato com os amiguinhos, ela já tinha uma rede de amiguinhos. Naquele momento a criança começa a se desvencilhar mais.
dos pais, dos tios, dos priminhos, do irmãozinho, da babá, e começa a ter o amiguinho da escola, começa a ter contato com os professores, a tia, o tio, enfim. E aí você quebra isso. Mas se eu corto o teu raciocínio, o meu filho é interessante, né? As professoras dele dizem, ó, ele iniciou o ano chorando porque não queria ir para a escola. Ele terminou o semestre chorando porque não queria sair da escola. Quando ele saiu de férias, ele voltou, começa tudo de novo. Exatamente. Eu tenho imagina isso aí, né? Tem muito trabalho com E isso. quando você vai subindo na faixa etária, é só você, a cada ano, não é uma... A gente sempre pensa assim, um ano não faz tanta diferença, faz demais. A criança que está no 7º ano vai ser completamente diferente quando ela estiver no 8º ano. E por aí vai. E a gente está falando, por enquanto, de socialização. E agora coloca nisso o rendimento escolar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade, né? Não sei se é porque nós somos da escola mais antiga, mas essa questão de aulas online, enquanto para o público atual, né? Para as pessoas que estão vivendo essa fase de estudos atualmente, isso está começando a se transformar numa coisa comum, cotidiana, e estão se adaptando bem. No meu caso, eu teria uma dificuldade horrível de me adaptar à aula online. Você consegue imaginar uma criança de 7 anos de idade assistindo aula pelo computador? Sentada no computador, foi o que a gente fez. A gente teve que fazer isso para o ano letivo não ficar perdido. Mas isso na realidade de escolas privadas, escola pública sofreu muito mais. Exato. Mesmo na escola privada, o rendimento era baixíssimo. Porque uma coisa é você sentar para assistir a aula, outra coisa é você sentar para jogar um videogame, para assistir um desenho, para assistir um... São considerações diferentes, né? Não é a mesma coisa, né? Então, Exatamente. por isso que a perda pedagógica foi absurda. E aí, então, a gente já tem muita coisa. A gente já tem aí o problema da socialização, a gente já tem o problema do rendimento escolar, a gente pode incluir o que você comentou, que é o transtorno de ansiedade. E aí, Alex, agora eu vou tentar responder a tua pergunta. Emi, e aí, mas o que tem que ser feito? Bem, o contexto fisiológico da coisa, o tratamento médico para isso, ele é mais secundário. O que vai fazer diferença para esse tipo de criança vai ser o acompanhamento psicossocial, psicopedagógico dentro da escola. Cada pessoa foi afetada de uma forma diferente durante a pandemia. Você, pai, pode de repente morar numa casa que tem quintal e seu filho brincava no quintal. Mas de repente você pode ser pai de uma criança e vocês moravam dentro de um apartamento e aquela criança ficou trancada dentro de um apartamento com poucos cômodos, sem ter como sair, sem ter como brincar, sem ter uma área de lazer. Então, cada pessoa foi afetada de uma maneira individualizada. A gente pode até tentar montar grupos de protocolos para cada um, mas se você for pensar ao pé da letra, vai ser bem individualizado. E aí, é nesse contexto que entra a importância dessa associação educação e saúde, esse contexto escolar. Me reforçando a importância de ter um profissional da área de psicopedagogia na escola. Até porque a gente tem que lembrar também, às vezes a gente esquece das perdas, né? Aquela criança que perdeu o pai, o tio, o avô. Ainda Ainda tem esse fator extremo também, familiares, né? Entendeu? É uma situação que trouxe, assim, um mundo de desafios que a gente tem dificuldade ainda hoje, né, na área médica. E fora os outros problemas que ninguém vai mexer aqui com relação de vacina e tudo, mas que, graças a Deus, né, eu apoio totalmente a vacina, melhorou bastante, né? Mas ainda tem um lado de que, será que essa vacina tem alguma desinformação? Desinformação. E as crianças sofreram mais com isso, né? Isso. Porque elas não estão tendo a mesma... Aliás, afetou não só a vacinação das crianças em termos de Covid, reverberou em outras ações. Estamos com a ameaça de voltar a poliomielite, que é uma coisa que estava erradicada. Então, e outras vacinas também, né? E finalizando essa parte, você falou, vamos pensar em ações preventivas. Tem um psicopedagogo, obviamente, muito importante. Vocês entendem que entradas em sala de aula para abordar esse assunto podem ser benéficas? Sim, sem dúvidas. Fazer uma atividade nesse sentido? Sem dúvidas. Tanto conjunto como individualizado. É importante, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas cada pessoa foi afetada de uma forma diferente. Alex, tem pessoas que não tiveram perdas dentro de casa e não têm noção de como a coisa foi intensa. Eu tive pacientes, Fábio, que perdeu o pai, a mãe, o irmão. Então, são coisas absurdas, que se você parar para pensar, tem pessoa que não perdeu ninguém.
pela própria genética, a própria fisiologia da pessoa, não permitir uma doença mais grave, mas... Então, houve contextos diferentes. A gente trata no consultório pessoas com um transtorno de ansiedade gravíssimo, e depressão, síndrome do pânico, por causa da pandemia. Muitas vezes a pessoa até tivesse isso, mas não havia ainda, digamos, né? Houve o gatilho, né? O gatilho que a gente chama manifestado. Eu acho que é isso que eu tenho muito acompanhado pelos depoimentos dos professores e que às vezes também nós professores sofremos um pouco, porque muitas vezes, por não termos treinamento, a gente não identifica certas situações em sala de aula e às vezes trata aquilo como besteira, ou coloca o aluno para fora de sala de aula. A gente não consegue fazer uma leitura. E aí, dentro dessa proposta que a gente está falando aqui de ações preventivas, eu acho muito importante vocês nas escolas, os pais, e aliás, pais e mães, tá? Façam também essa leitura com seus filhos e ao perceberem isso, se levarem ao médico, informa a escola também, para que a escola também saiba, porque muitas vezes a escola não sabe, aí fica o diretor não sabe, quando ela não sabe, o professor não sabe, e a gente pode estar ali numa situação de sala de aula, de um estresse, piorar o psicológico daquela criança, daquele jovem, né? Porque a gente não sabe o que está passando. Me colocou bem individual isso, então cada um reage de uma forma diferente. Mas nesses diferentes contextos, né, Fábio? Tanto do contexto pessoal, de um transtorno de ansiedade personalizado, como no contexto de rendimento escolar, né? Como no contexto também de ressocialização. E agora, o isolamento, como é que fica? Ah, não, eu não posso mais me aproximar do meu coleguinha? Eu não posso mais Foi difícil beijar. para as crianças entenderem. Sabe? Vai ser uma coisa lógica para eles, né? É uma série de coisas. Então, o profissional psicopedagogo, na minha opinião, é a peça fundamental nessa condução. Ele vai ter um trabalho, um trabalho exorbitante para poder conciliar esses protocolos de tratamento. Parece que a BNCC estava, quando Adivinha. adivinhou, porque colocou o projeto de vida e as habilidades socioemocionais, onde entra a parte psicossocial muito importante, no contexto obrigatório. A nossa geração aqui, eu como aluno, como professor, e vocês, nós não tivemos isso. Eu até brinco com os professores, né? É por isso que a gente virou professor, né? Não, eu não teria entrado. Habilidades socioemocionais e psico. Mas eu então, queria dizer é obrigatório ter isso na escola. Eu queria dizer uma coisa interessante, é que agora existe mais uma atribuição ao professor, né? Que é dele ser um rastreador de diagnósticos advindos da Covid. Muitos professores, porque às vezes o aluno passa mais tempo com o professor sai em casa, e aí, com a escola integral, né? exatamente, e aí mas assim, são muitos pacientes que às vezes eu atendo que só, olha, a professora disse que ele tá com esse comportamento, eu não tinha percebido. A professora Então o professor tem mais essa missão agora. Eu peguei um tempo que o professor ficava sabendo se a criança estava enxergando ou não, né? Você escrevendo no quadro, você precisa ir no oftalmo, você tá, no caso de falava oculista, né? Porque você não tá enxergando, vem aqui na frente, não tá copiando errado. Hoje está além disso. E eu tô falando da importância de nós professores também, aí cabe mais uma ideia de informação, de treinamento, para que nós não agravemos a situação, às vezes com colocações mal feitas, com frases e que a criança vá se ofender ainda mais. Opiniões pessoais. Se não sabe, não vai. Pede para. Avisa, olha, tem um comportamento assim. A ideia do rastreio mesmo. Não se envolver, não querer dar. Isso aí é não sei o quê. Não tente, você não sabe. E assim, todos os integrantes da escola, o diretor, o coordenador, é procurar alguém da área para que faça o diagnóstico e logo encaminhe ao médico quando necessário. Porque, como eu disse, às vezes as crianças vão trazer esse caso porque os pais não vão perceber. Pela correria, já deixa na escola porque não tem muito tempo de lidar com os filhos. Então, é muito importante circular muita informação. Isso é uma forma de ação preventiva. A informação é uma ação preventiva. Na verdade, eu acho que essa é a mais importante ainda. E aí, vamos botar mais um trabalho para o professor, que já era trabalho do professor, mas eu acho que nessa era, agora tá aí, isso para mim foi uma surpresa. Em pleno século XXI, a gente ter que reensinar as pessoas a buscar informação. A gente vive numa era... Tivemos um excesso, só não sabe se a informação é de qualidade. Pois, e exatamente esse é o problema. A gente tem acesso a muita informação. E as fontes dessas informações, eu arriscaria dizer que a maior parte dessas informações, elas não vêm com o filtro correto, elas não vêm construídas... A gente teve muito, muito cuidado na hora que a gente estava construindo o capítulo sobre Covid. Primeiro porque a gente foi escrevendo esse capítulo... Durante a ação da coisa. Exatamente.
com as informações que estavam acontecendo naquele momento, em 2019, 2020, 2021. Então a gente veio escrevendo de acordo com aquelas informações e sempre tomando cuidado de buscar informações corretas. E aí, pais e principalmente professores, muito cuidado com as informações. A gente teve durante esse ano também, esses 2 últimos anos, uma mistura muito grande de ciência com política, com opiniões pessoais. E, sabe, o método científico, ele já é uma coisa tão, tão antiga, né, Fábio? Ele vem se desenvolvendo aí ainda Racional. iniciado no século XV, sabe? Veio desenvolvendo de lá para cá. Então a gente tem uma metodologia de construção de conhecimento que é muito sólido. E aí você, pai, você, professor, nesse momento você tem que se despir de uma opinião De ideologia. própria, de ideologia, de política, independente de qual tipo de linha de pensamento político você é adepto, independente de qual tipo de religião você é adepto, porque essa informação que você vai filtrar para o seu filho ou para o seu aluno, para o estudante na escola, pode valer a vida dele. O Alex acabou de colocar uma coisa importante aqui. A poliomielite estava erradicada do Brasil, era zero casos e voltou a ameaçar. As pessoas hoje em dia agora estão com medo de vacina e medos que são infundados. De vacinas muito mais consagradas, mais do que você ter medo da Covid, tá bom, vamos lá. Nova, né? Vamos lá, mas espera aí, as outras, gente, meningite, poliomielite, a do HPV, tudo caiu. Então alerta aos pais, alerta às mães. As escolas também têm esse trabalho, também tem que entrar nessa discussão e cobrar, mas e fazer informação. Ensinar o pais, estudante a buscar essa informação. A situação não volte, né? Eu recebi aqui pelo WhatsApp uma informação. Opa, Checa. vou ensinar meu filho, beleza, chegou essa aí. Bora dar um Google aqui, vamos fazer uma pesquisa agora em cima, vamos Será que checar tá correto? 5, 6, 7 sites diferentes, vamos buscar as fontes, bora ver se essa informação ela é real. A gente vai ter agora que ensinar o nosso aluno que nem tudo que chega a ele é verdade. Aí é mais reforçando o tópico agora que nós estamos abordando, educação e saúde. Faz parte da educação a informação, a orientação, para que a saúde, obviamente, busque a melhor forma de você ter uma qualidade de vida, que inclui saúde física e, obviamente, saúde mental, porque ninguém suporta a situação da falta de informação que afeta a física e a mental nesse mesmo caso. Na Realcast, na Voz Educação, aproveita para curtir nossas redes sociais aí, no Instagram, no YouTube. Nosso programa está em todas as plataformas, né? Deezer, Spotify, Google+, e por aí vai. Falamos aqui nesse tópico, nesse segundo momento de educação e saúde no contexto pós-pandemia. Fique conosco, vamos já abordar a relação escola, família e saúde da criança e como é que esse diálogo pode ser feito. Já falamos alguns tópicos aqui e vamos retomar já no próximo bloco.